Olá! Até agora vimos os conceitos fundamentais da teoria de probabilidades e distribuição de probabilidades, assumindo que temos conhecimento da probabilidade de eventos ou que a variável aleatória é numérica discreta. Devido às limitações da precisão dos instrumentos de medidas, a rigor, todas as variáveis numéricas poderiam ser consideradas discretas na prática. Entretanto, é bastante útil realizar uma simplificação aqui e considerar uma situação teórica em que os instrumentos de medida possuem precisão ilimitada. Neste caso, vamos considerar que variáveis numéricas como tempo, peso, altura, etc., podem assumir qualquer valor dentro de um dado intervalo. Vamos agora verificar que, para trabalhar com probabilidades para variáveis aleatórias contínuas, será preciso introduzir o conceito de densidade de probabilidade. Vamos considerar inicialmente histogramas da variável IGF1 desse conjunto de dados Joule2 que utilizamos em vídeos anteriores. IGF1 é o fator de crescimento parecido com a insulina, e este conjunto de dados possui 1.339 observações. Nós agrupamos os valores de IGF1 em 11 classes, e em cada uma das classes nós observamos as frequências dos valores contidos em cada uma das classes, a frequência relativa e a densidade de frequência relativa. Os histogramas são baseados nessa tabela e apresentamos como eles são construídos em 2 vídeos anteriores sobre histogramas. Aqui está a coluna que mostra a frequência relativa de cada classe. A frequência relativa mostra a proporção dos valores contidos em cada uma das classes. Aqui está o histograma de frequência relativa. Observe que as classes não têm a mesma amplitude. A classe 11, por exemplo, tem amplitude de 400, enquanto que a classe 1 tem amplitude de 100 e outras classes têm amplitude de 50. Podemos considerar a frequência relativa de cada classe como a estimativa da probabilidade de obtermos um valor dentro da classe se escolhermos aleatoriamente um valor de IGF1 dentre os valores possíveis de IGF1 no conjunto de dados. A classe 10, que vai de 500 a 600, possui 9,63% dos valores de IGF1. E a classe que vai de 600 a 1000 possui 7,66% dos valores. Apesar do histograma de frequência relativa mostrar que a altura da classe 10 é pouco maior do que da classe 11, é importante ter em mente que os 98 elementos da classe 10 estão distribuídos em um intervalo de amplitude 100, enquanto que os 78 elementos da classe 11 estão distribuídos em um intervalo de amplitude 400. Ou seja, a densidade da classe 10 é bem maior do que a densidade da classe 11. E este fato não é mostrado pelo histograma de frequência relativa. Isso pode ser contornado construindo-se o histograma de tal modo que a área de cada classe, a altura da classe vezes a amplitude, seja igual à sua frequência relativa. Por isso, dividimos a frequência relativa de cada classe por sua amplitude para obtermos a densidade de frequência relativa. Então, este é o histograma de densidade de frequência relativa. Observe agora que a altura da classe 11 é menor do que das demais classes, refletindo o fato de que os 78 valores desta classe estão distribuídos em uma faixa maior de valores do que as demais classes. Mas a área dessa classe é igual à sua frequência relativa.
É importante termos em mente que a área de cada classe sobre o histograma de densidade de frequência relativa fornece a frequência relativa daquela classe, ou a estimativa da probabilidade de obtermos um valor dentro da respectiva classe, se escolhermos aleatoriamente um valor de IGF-1 dentre os valores possíveis de IGF-1 no conjunto de dados. Então, resumindo, o histograma de frequência relativa à altura de cada classe dá a probabilidade de obtermos aleatoriamente um valor dentro da respectiva classe, enquanto que no histograma de densidade de frequência relativa, a área de cada classe dá a probabilidade de obtermos aleatoriamente um valor dentro daquela classe no conjunto de dados. Vamos aplicar esses conceitos para chegarmos às funções de densidade de probabilidade e funções de distribuição de probabilidades para variáveis contínuas. Vamos inicialmente realizar um experimento que você pode reproduzir acessando esta aplicação, densidade e probabilidade. Esta é a tela inicial da aplicação. O experimento consiste em considerar uma variável aleatória, que é o peso de uma pessoa escolhida aleatoriamente de uma população de pessoas com média 70 kg e desvio padrão de 10 kg. Inicialmente vamos escolher aleatoriamente 20 milhões de pessoas dessa população, de modo que teremos 20 milhões de valores da nossa variável aleatória. Histogramas de frequência relativa, densidade de frequência relativa e densidade de frequência acumulada são plotados para estes 20 milhões de valores, bem como é mostrada uma tabela com as 6 classes centrais dos histogramas. Então, para 10 classes, a frequência relativa máxima para essas duas classes está em torno de 0,35 e a densidade de frequência relativa em torno de 0,035. Se aumentarmos o número de classes, por exemplo, para 20 e submeter, nós vamos observar que aumentou o número de classes, obviamente, e a frequência relativa das classes diminuiu. Então, a frequência relativa máxima está em torno agora de 0,20. Ao passo que os valores da densidade de frequência relativa não se alteraram tanto. Vamos passar agora para 100 classes. Então, observamos que a frequência relativa máxima diminuiu mais ainda, enquanto que os valores da densidade de frequência relativa novamente não tiveram grandes alterações. Vamos passar agora o número de classes para 1000. Então, é possível observar que, à medida que o número de classes aumenta, a frequência relativa máxima no histograma de frequência relativa se aproxima de zero. Porém, os valores do histograma de densidade de frequência relativa não se alteram muito. E observem também que os histogramas se aproximam de uma linha contínua. Assim, se fizermos um exercício mental e aumentarmos o número de valores da nossa população indefinidamente, e criarmos o histograma de frequência relativa aumentando indefinidamente o número de classes, veremos que a frequência relativa de cada classe irá aproximar-se cada vez mais de zero. Ora, ao aumentarmos indefinidamente o número de classes, a amplitude de cada intervalo irá convergir para zero, e cada classe irá ser constituída de um único ponto. Como a frequência relativa de uma classe é uma estimativa da probabilidade de obtermos um valor dentro da classe, então a probabilidade de obtermos um valor específico da variável é zero.
Ao contrário dos histogramas de frequência relativa, as alturas das classes no histograma de densidade de frequência relativa não se aproximam de zero, mantendo-se relativamente constantes à medida que o número de classes aumenta. Então, lembrando novamente, a densidade de frequência relativa de cada classe é obtida dividindo-se a frequência relativa da classe por sua amplitude. Assim, apesar de a frequência relativa de cada classe diminuir à medida que o número de classes aumenta, a amplitude da classe também diminui proporcionalmente, de modo que a densidade de frequência relativa de cada classe tende a um valor constante. Então, da mesma forma que interpretamos a frequência relativa como estimativas de probabilidades, podemos interpretar as densidades de frequência relativas como estimativas das densidades de probabilidades. Portanto, não há sentido em termos uma distribuição de probabilidades para variáveis contínuas, já que a probabilidade de ocorrência de cada valor da variável é zero. Mas podemos falar numa função densidade de probabilidade. Analogamente ao caso de uma variável discreta, o histograma de densidade de frequência acumulada nos dá para cada ponto a probabilidade de obtermos um valor da variável aleatória abaixo daquele ponto. Essa função para todos os valores da nossa variável aleatória é chamada de função de distribuição ou de probabilidade cumulativa. Vamos aprofundar um pouco mais a relação entre a função densidade de probabilidade e a função de distribuição, introduzindo o conceito de integral de uma função. Para isso, vamos clicar nesse link que vai nos levar para essa aplicação de integração. Então, aqui eu tenho uma função densidade de probabilidade e aqui eu tenho uma função distribuição acumulada. Então, vamos calcular a probabilidade a partir dessa função densidade de probabilidade de aleatoriamente obtermos um valor da variável aleatória x entre A e B. Dividindo esse intervalo em 4 faixas e construindo um histograma de densidade de frequência relativa da variável x neste intervalo, então aproximadamente a probabilidade de extrair um valor aleatório da variável e este valor cair em cada um dos intervalos vai ser igual à área de cada um dos retângulos, mostrado nessa figura. Então, o valor da probabilidade acumulada em x1 vai ser aproximadamente o valor da probabilidade acumulada em A mais a área deste retângulo entre A e x1. Então, esta altura, nessa figura aqui, vai ser igual à área deste retângulo. O valor da probabilidade acumulada entre x1 e x1 mais ΔX vai ser aproximadamente a função acumulada em x1 mais a área deste segundo retângulo aqui, que é esta altura. Então, continuando, o valor da probabilidade acumulada em B vai ser então aproximadamente o valor da probabilidade acumulada em A mais a soma das áreas desses 4 retângulos. Esta aproximação é um tanto imprecisa. Podemos melhorá-la aumentando o número de classes entre A e B. Por exemplo, vamos dobrar esse valor para 8. Então, a área desses 8 retângulos, que seria então a probabilidade de eu ter um valor entre A e B, seria dado por esse somatório, que é a soma de cada uma das áreas desses retângulos. À medida que o número de classes aumenta, a gente observa que a aproximação vai tornando cada vez melhor.
Com 200 classes, obtemos essa figura e a aproximação neste caso já é bastante boa. O limite da soma das áreas dos retângulos obtida quando aumentamos indefinidamente o número de retângulos, sendo a amplitude de cada um deles cada vez menor, é a área sobre a curva densidade de probabilidade, compreendida entre os pontos A e B. Este limite é a integral da função densidade de probabilidade entre os pontos A e B. Escrevemos matematicamente da seguinte forma: a área compreendida entre a função densidade de probabilidade e o eixo horizontal, limitada pelas linhas x igual a A e x igual a B, é a integral da função f de x dx entre A e B. Essa área sobre a função densidade de probabilidade nos dá a probabilidade de obtermos um valor da variável aleatória entre A e B. As propriedades descritas para probabilidades, bem como o teorema de Bayes, se aplicam diretamente para funções de densidade de probabilidades. Lembrando apenas que agora estamos trabalhando com funções de densidade e não mais com valores de probabilidade específicos. Então, disse que x é uma variável aleatória contínua se existir uma função f, denominada função densidade de probabilidade de x, que satisfaz as seguintes condições. A função densidade de probabilidade é sempre maior ou igual a zero. A área total sobre a função densidade de probabilidade é igual a 1, que é a probabilidade de obtermos um valor possível da variável aleatória. A área total sobre o gráfico da função densidade de probabilidade entre A e B, que é a integral da função de densidade de probabilidade entre A e B, nos dá a probabilidade de obtermos um valor da variável aleatória entre esses dois limites. O valor esperado de uma variável aleatória contínua é dada por essa integral e a variância por esta expressão. No próximo vídeo, vamos abordar a distribuição para variáveis numéricas contínuas mais utilizada na análise estatística, a distribuição normal. Até lá!